Olá, me chamo Letícia Guiar, sou CEO do Grupo Espásio. Eu, Fernanda Lima, cerimonialista. E nós estamos aqui no podcast Papo de Casamento. E o que é esse papo, gente? Nada mais do que uma conversa bem informal com os nossos fornecedores, para trazer um pouquinho das dúvidas que vocês levam aos nossos escritórios, né? Para que eles possam responder eles mesmos, para, digamos, ainda adoçar um pouquinho nossa vida, né, Dona Paula, pela nossa convidada de hoje, né, não, Letícia? No episódio de hoje temos uma convidada muito especial, pensa o tanto que é especial. Paula Moreira, representando a empresa Paula Moreira Doces, falando sobre doces, bolos, bem casados. Gente, que delícia, Paula! Já me deu fome. Olá! Gente, é um prazer sempre estar com a Letícia, com a Fernanda. São parceiros, assim, de longa data, de excelentes eventos maravilhosos. E tô eu aqui, né, Paula Moreira. Dizem que eu sou referência em algumas coisas, mas vamos ver se realmente eu sou essa referência toda, né? A minha referência digital é com quem eu abro meu ano. É o primeiro evento do ano, tô com a Paula, entendeu? A gente não tem férias, não. Porque passou o Réveillon... 3 anos seguidos que o primeiro evento que a gente faz é no Vila Regi, é com a Fernanda Lima. Isso é inacreditável. É verdade, a gente abre o ano sem contar que a Paulinha pede música no Fantástico toda semana comigo, praticamente. Eu brinco que de 4 eventos que a gente fazia numa média aí, 3 eram dela. Então tem direito a pedir música no Fantástico. Mas, Paulo, hoje a gente vem para uns temas um pouquinho mais polêmicos aqui, né? A gente veio falar de doce, que é um... Poxa, Paulo, não trouxe um bem casado? Então, que coisa. Somos mulheres fitness, nada de doce, nada. Mas obrigada, Paula. Mas é justamente para falar desse quesito que às vezes é cultural, né? Por exemplo, eu não tô nem com fome, mas eu quis fazer a piadinha do doce, entendeu? Então acontece muito. Então, vamos lá. É feio ou não é feio levar doce para casa do casamento, Paulo? Então, a gente fala muito que a nossa indicação é de 6 a 8 doces, depende muito da questão da decoração, a título de decoração. Mas de 6 doces, 3 o convidado vai comer, os demais ele vai levar para casa. Então, realmente levam para casa. Ou no guardanapo, que aí desfalca a decoração, desfalca o buffet, enfim, fica aquela coisa. Ou elas colocam no terno do marido, ou vai na bolsinha, que vai bem chique para colocar o celular. E depois os doces. Então, assim, realmente o convidado ele vai pensando em levar para casa. Todo mundo tem uma tia da Tupperware. Isso é real, gente. Isso é oficial. Aqui ela chama Magnólia. Pra Fernanda, ela chama Magnólia. Pra mim, é tia da Tupperware, porque literalmente ela já fala pro garçom: olha, eu trouxe uma vasilhinha, então vamos colocar um docinho, o senhor passa aqui. Ou então ela pede uma caixinha sobrando. Então, isso é real. É deselegante, eu acho que acontece muito aqui em Brasília, mas é uma coisa que já virou rotina. As pessoas, tem noivas que compram até saquinhos para colocar ali ao lado da mesa do doce. Não sei se você já, como cerimonialista, já passou por isso, mas elas compram um saquinho de organza, colocam ali do ladinho. No meu casamento, eu já sabia que, né, doce geralmente tem aquele momento que você vai abrir e vira uma selva, né? Tá todo mundo se atacando naquela mesa. E eu falei, gente, eu não quero isso no meu casamento, eu quero abundância, eu quero que as pessoas levem para casa mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz caixinhas de 6 docinhos para levar para casa. Todo mundo tinha caixinha, podia comer doce à vontade, ainda levava a caixinha. Eu sei que nem todo mundo, às vezes, pode fazer essa generosidade, O pessoal não empilhou em cima, não? Porque eu já fiz muito evento que eu dei a caixinha, que a gente já pensou nisso. Então, era o saquinho, como a Paula perguntou, ou a caixinha, e a pessoa empilha o doce em cima da caixinha. Vocês estão entendendo o nível? Aí também, né? O saquinho da Havaiana, hoje em dia, eu já falo para as minhas noivas, vou tirar o saquinho da Havaiana, porque ele virou um trunfo, né? Ele é o saquinho de colocar o docinho ali. Maravilha. E aí, real, que elas fazem a matula, põe nas costas e leva embora. Isso é fato. Mas é porque isso influencia muito no quantitativo, né, Paula? Porque um quantitativo para saciar é uma coisa. Eu quero, inclusive, que você fale um pouquinho disso, já puxando outra pergunta ali, tá, Lelê? Porque... o quantitativo para ter uma mesa bonita, aquela cascata de doce caindo, é um outro quantitativo, porque às vezes não é só a consumação do público. E, por exemplo, eu quero fazer aquela mesa mosaico, fez super sustentável, já que esse tema bateu muito aqui hoje, sem forminha de papel, etc. Mas aquilo vai o triplo de doces, né? Ou muito mais. Ou muito mais. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essas quantidades de mínimo, máximo, como é que funciona, o que que influencia nessa quantidade, Paulinha? Então, como eu falei no começo, né, o que sacia o convidado literalmente é de
de 3, no máximo 4 doces. Então, aquele convidado formiga, ele vai comer de 3 a 4 doces. Agora, aquele convidado que realmente já vai ali pensando em fazer uma matulinha, coisa e tal, é outro considerado que a gente precisa ter para a quantidade de doces. Agora, o que influencia em 100% na quantidade de doce é o estilo de decoração que a noiva escolhe. Então, hoje a gente tem a sala do doce, né? Então, a sala do doce virou aquela moda, aquela coisa onde as pessoas fazem 5 mesas só com doces e arranjos de flores. E aí, ela quer realmente ali, ela tem 100 convidados, mas ela precisa, para fazer aquela sala de doces, no mínimo 2.500 doces. E aí, ela não quer gastar com doce, mas ela quer um projeto surreal. E ela também não quer gastar com forminha. E aí, a forminha também tem o seu valor, né? Tem forminha que custa quase um doce, né, Paula? Quase um doce. E aí, hoje, se compensa a decoração ou com doce ou com flor. E os dois estão muito caros por conta dos insumos, por conta da pandemia, por conta de tudo que foi repassado para nós. O leite tá absurdamente caro, então, manteiga. Assim, há pouco a gente falava de decoração aqui com a Flávia Moreira, minha xará, mas a gente sabe que flor tá muito cara, doce, insumos para doce tá muito caro. E aí, a noiva vê no Pinterest aquela mesa, aquela sala de doces maravilhosa e ela quer colocar aquela quantidade toda de doce. Eu falo, opa, vamos desacelerar. Então, assim, é todo um diálogo que ela precisa ter com a decoradora. A gente indica, fecha o pacote com 6 doces por convidado. Vai atender o consumo do convidado. E a tia Magnólia, atende todo mundo. Atende todo mundo. Isso, porque a medida aí vai desse outro Vai mundo compensando. também, Um só come ali, o que não gosta, come Isso. 2 e tá satisfeito. Aquele que bebe, aquele que tá na pista de dança, que nem lembrou que tinha doce, só pensou no drink na pista de dança. Então, realmente, ele vai... Fernanda tá aqui. Ele realmente vai consumir. Eu sou a do doce, eu tô pensando no doce. Enquanto ela tá ela na tinha pista, Magnólia. eu tô no Então- doce e já pensando, vou levar pra casa porque eu sei que eu não vou conseguir comer muito aqui. E aí a gente tem essas questões. Mas aí ela chega pra Flávia Moreira e fala assim, Flávia, eu quero uma mesa assim, transbordante, clássica, de doce, de forminha. Prepara o bolso. É isso, todo sonho tem preço. Tem sonho que ele fica ali, né, comedido. Então, a gente tem sempre a lista da prioridade e a lista do sonho. Então, se honrou a lista da prioridade, vai para a lista do sonho e arrocha. Faz aditivo de doce, faltando um mês pro casamento, compra forminha e arrasa. O céu é o limite nesse quesito, né, O Paula? céu é o limite. E quanto à diversidade dessas escolhas? Porque, por exemplo, eu nos casamentos, como eu já conheço, né, os doces, eu sou levada à mesa de doce pelos meus amigos pra falar qual que é qual pra gente? Porque a pessoa, às vezes, ela tem que morder o doce pra entender o que é o quê. E como é que eu escolho esses doces? Porque eu acredito, por exemplo, que quanto mais variedade eu coloco, mais atração eu vou ter pro meu convidado. Ele vai falar, opa, esse aqui é diferente, eu ainda não peguei. Esse daqui também eu ainda não quer comer peguei. todos. Então, se você colocar uma variedade maior do que o número que você pensou para aquele convidado, você pode ter um problema. Sim. E acontece esse problema real. Então, o que eu costumo indicar? Aqueles doces que são caixinhas, que são doces mais expostos, eu sempre falo para colocar 50, 50, 50, tipo 3, 4 modelos para ter visual. E também esse doce é o mais difícil de levar para casa, porque ele tá mais aberto, então é aquele que você come na hora, não é aquele que você põe no terno do marido, senão vai dar B.O. Então, trufa de morango, eu sempre falo, coloca 1,5 por pessoa, 2, porque Coloca duas, Paulo. é o que o coloca povo- duas. é o que o povo mais come, ok. Então, assim, coloque para os seus convidados doces que eles consigam identificar. Às vezes a pessoa fala assim, eu coloco com raspa belga ou com raspa italiana. Coloque o que fique mais em conta para você. Sabe por quê? Porque o convidado em si, de 200 convidados, talvez 10 entenda o que é um chocolate belga. E consiga discernir. Então, tem coisas que às vezes fazem a diferença. E às vezes você paga mais caro por um item que nenhum convidado entende. Eu amo pistache. É a noiva que ama pistache? Uma quantidade Muito menor. importante. Ou seja, a escolha dos tipos de doce tem a ver com os convidados. A gente falou muito isso aqui também quando a gente falou de buffet. Não adianta os noivos também terem um gosto muito exótico, muito diferente, e querer trazer isso nos doces é complicado, porque tem muito desperdício. É horrível, né? Você vê Sim. na festa aquela bocada quantidade no de doce. doce largado. A pessoa que morde e fala assim, não gostei. Mas por quê? Porque o pistache tem gente que fala, eu não gosto. Aí você escolhe um doce mais refinado, porque você quer um cardápio refinado, mas o seu convidado é um convidado simples, é um convidado que dá valor num brigadeiro, numa trufa de morango.
E às vezes, Paulinha, eu costumo dizer que não é nem só isso. Ele tá ali com várias outras emoções para ele prestar atenção. Então, se você tá em casa degustando uma sobremesa e apreciando um chocolate belga, etc., é uma coisa. É diferente. Eu tenho um comparativo para cerveja. Às vezes eles têm muita essa preocupação com a marca de cerveja. Eu falei, gente, tá gelada? Tá dosada? Desce Pronto, redonda. acabou. O convidado não vai virar e falar assim, mas isso aqui é o quê? É Heineken. Não vou tomar. Não sabe porque ele tá eufórico. Ele tá ligado quer curtir a festa. Ele tá curtindo. Então, ali é um complemento, né, do seu dia. Então, é muito importante. Então, eu falo assim que nesse quesito, não colocar muita variedade. Porque quanto mais variedade, mais o seu público vai pegar um sabor de cada. No mínimo, quem vai à mesa do doce, ela pega um de cada. E do que ela gosta e conhece, ela não vai pegar só um. Ela vai pegar 2, 3. Então, assim, eu já vi em vários eventos, eu já fui em eventos que eu fui convidada que tinha 5.600 doces. E aí tinha os aviãozinhos, né? Que são as crianças. A vovó fala assim, vai lá, pega 3. Aí vem a criança e pá, joga na mesa. Vovó, aqui. Aí ela separa a forminha, separa o docinho, põe um saquinho no outro e põe no carro. Vai lá, aviãozinho. Aí o aviãozinho vai lá, pega o docinho. Aviãozinho foi ótimo, E isso é real. As crianças, elas realmente, elas vão lá e querem mesmo. Depois da pandemia, com a pandemia, as pessoas meio que ficaram mais intimidadas de ir à mesa do doce, fazer aquele ataque. Eu não sei se vocês observaram isso, você como cerimonialista. Não observei não, viu? O pessoal tem comido e bebido como nunca. Mas tem atacado a mesa do doce? Atacado. Inclusive, eu penso muito, tem um momento ali, que olha, Letícia, estou roubando as perguntas aqui do dia. Então eu vou fazer essa pergunta, já que você deu a deixa. Qual é o momento para abrir essa mesa de bolo e doce, não é isso que você ia falar? Também, e quem que repõe essa mesa de doce, como que repõe essa mesa? Porque, por exemplo, vocês falaram agora, eu sou aquela convidada que eu tô lá na pista de dança, eu nunca mais saio de lá. Então, não tô lembrando o que tem que comer, não tô lembrando que tem que comer, só beber pegar doce, só beber e dançar. Tem festa, Fernanda, que o pessoal tá liberando a mesa de bolos, né, de doces, né, desde o início da festa. Mas eu não sei se foto ainda. Eu não sei o que é isso. E aí, o que aconteceu, né? Justamente. E eu que tô lá distraída na pista de dança. Então, aí eu não vou comer um doce. Aconteceu, já vi isso acontecendo. Eu como convidada. Justamente. Então, a gente quer saber de você, Paulinha, qual é a hora certa do quê? Eu acho o bem-vindo super bem-vindo nessa tendência. O bem-vindo é o docinho que já tá ali no prato, que a pessoa tá querendo uma glicosezinha, tá querendo... acabei de sair da cerimônia, sentei ali. Ela tem um brigadeiro esperando por ela, uma trufa, sei lá. O que ela tiver ali, ela já fica comedida, entendeu? Ela come aquele doce ali, ela já meio que sacia, né? De invadir a mesa do doce, se ela for a formiga do meio dos convidados. Eu sempre falo que após a foto dos noivos... que aí já vem para aquele processo de abrir a pista de dança, eu acho que é importante já liberar a mesa do doce. Só que educação a gente tem em casa, né, gente? E aí é meio difícil de uma cerimonialista falar, olha, né? Super complicado, porque é praticamente uma segurança da mesa do bolo. E aí eles falam, nossa, tinha um pitbull. A cerimonialista, a auxiliada, tinha um pitbull lá na porta, na beira da mesa, mas... é porque fica deselegante mesmo. Então, as noivas falam assim, quando eu penso que vão avançar na minha mesa. Gente, quando elas vêm à mesa muito cheia, geralmente eles não têm essa preocupação. Eles olham e falam, ali não vai acabar o doce tão cedo, não. Agora, quando eles veem, né, a mesa com menos doce, elas ficam preocupadas, aí eu acho que o ataque é maior, entendeu? Então, noivas, por favor, não economizem, coloque pelo menos a quantidade mínima, né, recomendada, que inclusive, se for numa mesa, é 400 com reposição, né, Fernanda? Que são 400, dependendo do número de convidados, se for 100, faltam ainda 2 por pessoas, aí existe a reposição. Aí em alguns casos o número de convidado vai influenciar se tem reposição ou não, porque como disse a Flaudinha, tudo vai depender do projeto de decoração. Isso. E tem os doces que eu vejo sempre separando, né, pra família, como é que é isso? Isso, porque essa é a famosa marmita, vamos lá. Essa é a marmita oficial. Isso, porque como a do buffet não dá pra gente levar para os noivos por questões, né, de como é que vai estocar, questões sanitárias, enfim, infinitas. O do doce é um pouco porque hoje em dia a gente não usa mais levar os noivos para abrir a mesa do doce. Então, de fato, como ele tem um garçom VIP que é sempre muito bem assessorado com a alimentação
do evento em si também não é uma preocupação. Agora, a questão do doce, ele acaba ficando sem. Então, o trivial é sempre que a gente monte uma forminha de doce pros noivos. Tem noivo que ainda brinca comigo e fala assim, Fernanda, não é uma pra mim, uma pra ele? Eu falo, gente, vocês estão casados, agora vocês são uma família, é tudo pra mesma casa. E uma pros pais de cada um deles. Aí, obviamente, a gente vai respeitando o formato de cada família, né? A gente tem pais separados, aí a gente monta mais marmitinhas. Eu digo assim, que só voltando um pouquinho para a questão da hora da liberação da mesa do doce, se a noiva realmente ela pensar que ela não quer aquele assédio à mesa do doce, se ela liberar, terminou o jantar, todo mundo já tá jantando ali, ela liberar o bolo com 1, 2 docinhos no prato, o convidado ele não vai fazer essa loucura de ir à mesa do doce. Então, se libera o bolo, já vem servindo o bolo, meio que você dá uma freada naquele desespero de ir à mesa do doce. Ótima dica, muito boa. Muitas vezes libera a mesa do doce, mas o bolo nem começou a servir. Então, a pessoa... É porque o bolo é uma das últimas atrações ali, E de aí, fato. Não, de e sabe o fato, que acontece? sobra muito bolo. Sobra bolo, você não quer comer o bolo, você já comeu doce, você fez assim, ai meu Deus, e agora você já se saciou. A tia Magnólia come do bolo, ela tá ali só porque o bolo... Só por causa do bolo. Não, e o bolo, ele ainda é um fecha-festa, né? Por um que, bota que ele, fora. por que que ele vem tão tarde? Porque tradicionalmente, é porque hoje em dia as coisas estão bem mais flexíveis, etc. Mas o que que era esse momento do bolo? Poxa, a festa tá acabando, entendeu? Você pode estar ali, ter consumido das 3 ilhas de buffet, ter consumido do doce, sobremesa, frutas flambhadas do espaço maravilhosa, que tia Magnólia vai falar, uai, não tem bolo? Tem várias que me param no meio. Eu falo, minha filha, cadê o bolo? Eu falo, já ele vem. Né? Então, eu digo que o convidado, ele só vai pra festa por 2 motivos. Principalmente a tia da Tapaué, a Magnólia, enfim. Ela vai pra ver a noiva entrar e pra ver o bolo ser servido. Ela questiona o bolo, ela só vai embora depois que o bolo é servido. Então, hoje eu penso que para não haver esse desespero, pra galera que é da pista de dança, que é da bebida, que é do bar, se esse bolo vem... terminou o jantar, vem com o bolo e um doce, ele já vai ali, já dá um aditivo na glicose, ele vê Muito a coisa bom. toda acontecer. Então, esse negócio do bolo ser o último, aí noiva vira pra mim, Paula, sobrou um bolo inteiro. Olha, esse bolo tava realmente na contabilidade para você atender seus convidados. Só que esse time de liberar é muito importante. Até para não haver esse desespero da mesa do doce. Ótima dica, muito boa. Porque eu falava muito da sobremesa, né? Às vezes que o buffet pode complementar, mas o bolo, ele tá ali para esse papel. Então, você não precisa nem colocar sobremesa, você adianta o bolo e serve, enfim, e libera os docinhos. Ela tá me apontando aqui. É porque ela falou da durabilidade, eu tenho uma dúvida muito grande. Então fala logo. Então, pronto. A gente tá brigando para fazer pergunta. Praticamente, porque o assunto é tão bom, né? Tão muito gostoso. bom. Né? Mas, gente, mas juntou eu e a Letícia no mesmo programa, tinha que dar nisso. A gente tá durando até muito. Mas vamos lá, porque você falou da durabilidade do bolo aí, tal, e acontece de fato muito, sobra bolo. Sobra muito bolo, mas tem que ter. A Letícia também acompanha quanto que sai da cozinha de bolo. Mas quanto tempo dura esse bolo depois? A gente pode congelar para eles comerem depois da lua de mel? E essa tradição, gente, vocês me arrumam cada tradição de comer o bolo 1 ano depois, congelado. Dura, de fato? Eu vou fazer um casamento lá na... é essa que eu nunca ouvi falar. O povo tá guardando 1 ano o bolo na geladeira pra dizer que o casamento ali, ó, vai vingar mesmo. E isso vai aí... virar até uma superstição. Isso, e eu vou estender um pouquinho mais ainda pra durabilidade de alguns doces. Não questionando os produtos, mas e sim as adversidades mesmo. Climáticas. Não, Letícia, eu digo mais. Por exemplo, às vezes, a Flávia pontuou isso no nosso programa de decoração. Vamos supor, tô ali, agosto, sol a pino, eu tenho um casamento 11 horas da manhã na igreja. O dia inteiro. Ele vai ficar na mesa ali 2 horas da tarde. Como é que aquele pobre daquele Frisales vai resistir? Né? Ou então, pior, tia Magnólia não mora aqui, mora lá em São Luís do Maranhão. Ela vai levar o doce dela na mala. Gente, esse doce vai chegar lá, entendeu? Bem casado vai estar assim, Conta pra gente, Paulinha. Essa questão de durabilidade, eu digo que tem total a ver com onde você vai colocar a mesa do doce, o horário que vai ser colocado. O decorador, às vezes, coloca o doce ali nos 44 do segundo tempo para que ele resista mais tempo. Porque é doce, gente, é morango. No mês de agosto, vai cozinhar lá dentro. Vai cozinhar ali. Então, eu falo, escolha doces que sejam com menos frutas, né? Não dá para ir doce com fruta exposta. Frisales, amora, morango, são doces mais sugestivos a estragar.
por conta do calor. Estraga se eu colocar 11 da manhã, vai estar estragado no fim da tarde? Não. Mas ele não vai ter o mesmo resultado que do dia que você degustou. Então, toda essa questão climática, localização de mesa. Eu quero um bolo de verdade na mesa, mas vai botar a mesa no sol. E aí? Como é que esse bolo de verdade vai ficar na mesa no sol? Então, assim, existem coisas que são possíveis e tem coisas que não são possíveis. Nem tudo aquilo que vocês veem em Pinterest, em tendências, são reais para as condições climáticas de Brasília. Brasília, às vezes, em um único dia, ela vive todas as estações do ano. Ok? Amanhece chovendo, daqui a pouco abre um solzão, daqui a pouco o tempo fecha, Não, você tem que ter um começa a guarda-chuva, ventar. um biquíni e um óculos de sol na bolsa. As noivas, antes de escolherem a data, o local, onde vai colocar a mesa do doce, tudo isso precisa ser muito bem planejado para que você não se frustre nem com o plano A, nem com o plano B. Então, a noiva quer casar no mês de chuva e considera ao ar livre tudo, mesa do bolo, cerimônia, como plano A. Não, esse é o plano B. Se for possível, a gente vai realizar. Então, assim, botar o doce ali naquela mesa, 11 horas da manhã, horário de casamento, as pessoas realmente... É o sonho, literalmente, mas não pensa a logística que é pra gente, por exemplo... tem fins de semana que eu entrego 18 casamentos. Dos 18, 14 casamentos acontecem antes das 4 da tarde. E aí, Olha, a gente começa a entregar, né? A gente começa a entregar às 6 da manhã. 6 da manhã começa, porque tem todas as cerimoniais me ligam e falam, quero 11 da manhã. E aí? Eu tenho 14 contratos para 11 da manhã. Olha, calma que eu vou defender meu nicho. Vamos lá. Então, a gente sabe que a decoradora tem aquele prazo ali para colocar na mesa. A gente sabe de toda essa logística. A gente pensa no sol, a gente pensa no salão, que às vezes a gente já conhece. E é fechado, e é abafado. A noiva... Então, assim... Tudo tem que ser muito conversado, alinhado, antes de fechar qualquer detalhe. Tá. E o bolo, Paulinha, ele dura mesmo um ano ou não dura? Dura um ano. A pergunta de 1 milhão. Posso Dura comer um ano ali? Pode. Só que o que eu digo? Não coloque na geladeira que todo mundo abre e fecha toda hora. Casal recém-casado vai ter uma geladeira linda, plena, só para eles dois. Então, eles não vão ficar nessa coisa de abrir, fechar, descongelar. Até mesmo porque hoje as geladeiras são muito modernas. Então, não tem esse negócio, vou descongelar, vou não sei o quê, né? Então, em julho, um casal amigo meu super querido postou um vídeo comendo o doce. Uau. Um ano depois do casamento. O e me doce marcaram, também. a Rafaela. E eu fiquei assim, oi? E repostei, porque eu achei muito interessante. Ele, gente, a gente tá comemorando 1 ano de casado, com o nosso bebezinho aqui na sala, comendo doce, 1 ano depois. Então, eles congelaram. Morango, uva, não rola. Mas beijinho, Vou congelar. brigadeiro, 1 ano. Até eu vou congelar. Gente, agora, quando a mas gente compra aquele bolo, assim. Agora é assim, não é congelar, botar lá dentro do freezer, não, Não. entendeu? É uma vasilhinha bem lacrada, passar um plástico filme. E eu tenho muitas noivas que me mandam 1 ano depois. Isso é muito legal, ver elas comendo o bolo do olha, casamento. Fernanda. Letícia, mas aí a tradição do bolo, ok, mas o doce a gente pode pedir de novo, né? É bom que a gente faz a máquina girar. Olha, Fala, Paulinha, me manda doce. eu tô de dieta desde sempre. E às vezes acontece, né, da gente ganhar um kit degustação, enfim, no evento, aí você fica com aquele doce, meu Deus, eu não vou conseguir comer tudo, e dá aquela dó de desperdiçar. Aí eu vou lá, congelo e vou comendo por semana, aos pouquinhos. Então, realmente, congelar doce eu já tinha feito antes. E super dura. E, obviamente, foi o que a Paula falou. Não pode ser de fruta, tem que estar ali bem armazenado. Sim, não é na geladeira, é no freezer. É freezer, Você congelado. tirou, Menos daqui uns 3 tantos horas graus. ele perdeu a temperatura gelada, ele já tá em temperatura ambiente, arrocha. Eu tô fazendo um teste aí com o do meu aniversário, vou contar pra vocês ano que vem. Pode contar. Você comentou aí de bolo natural. Afinal, bolo verdadeiro ou maquete na mesa do bolo? Misericórdia. Então, às vezes eu sou bem desafiada. Já fiz alguns bolos verdadeiros, inclusive com a Flávia, lá no Vila. O Espaço Vila Regia é um dos lugares onde mais o povo pede bolo de verdade. Não sei por quê, eu acho que é porque tem jeito de casa, né? Eu acho que essa coisa da natureza, do orgânico. Então, eles acham que... É porque a gente fala que eles podem tudo lá. Aí é isso também, a gente dá asa. E aí, o que acontece? Eu falo, não faz todo o bolo. Faz um de 2 quilos, faz uma peça só. Seu sonho é fazer o corte, faz uma peça só. Porque se correr o risco daquele bolo aquele tempo todo, né?
A Flávia não vai marcar para me entregar na hora que a cerimônia estiver acontecendo. Ela vai marcar comigo, você, umas 3, 4 horas de antecedência, porque precisa fazer o checklist final, precisa deixar tudo pronto, e aí esse bolo tem que ir para a mesa. Não adianta. E ele vai ficar 3 horas antes do início da cerimônia, a festa, para poder fazer o corte. Então, ele vai ficar ali no mínimo 7, 8 horas fora da geladeira. Então, eu não aconselho realmente bolo de verdade. Eu acho que hoje a gente faz maquetes tão parecidas com o real, né? Não, e o outro desafio, né, Paula? Porque dependendo do número de convidados, você precisa de X quilos de bolo. E aí, você tem uma mesa de bolo onde o bolo tem que estar apresentável, porque ele não pode sumir em meio aos arranjos, essas coisas, né? Então, a gente tem que pedir um outro quantitativo, que aí vai pesar na verba do bolo, para que ele de fato apareça. E às vezes não é só a estrutura do seu bolo, por exemplo, ou a climática. Tem algumas adversidades da própria decoração. Então, às vezes tem aqueles spots de luz ali, ó, na frente. Esquentando na frente do bolo. Cozinhando o bolo. Não, eu já recebi. Gente, vocês estão entendendo, não. Quando não tem vela pingando. Quando eu digo que eu não sou uma das maiores defensoras, não tenho nada a ver com que vocês... ai, Fê, mas deixo. Mas é porque escutem as histórias que a gente já viveu. Uma excelente empresa fez uma entrega para nós. A mesa do bolo estava lindíssima. Na hora que eu estava descendo com os doces na escada, com os noivos na escada, o bolo de 4 andares. Foi no espaço, né? Isso ele mesmo. Desmantelou, eu lembro Eles disso. passaram para mim no rádio. Fernanda, o bolo caiu. E eu com os noivos na minha frente. Como é que é? 4 andares. O bolo caiu. Tava torto, ele já tava igual aquela torre. E eu, gente, Pisa. recolhe e limpa. Corre. E a sorte é que tinha uns composês, assim, de bolo menorzinho na lateral. Eu desci com os noivos, pra eles não descerem com o sorriso amarelo, etc, né? Eles fizeram aquela festa. Na hora que eles chegaram na frente da mesa do bolo, eles, obviamente, estranharam. Mas, Fernanda, cadê meu bolo? Eu falei, gente, então, caiu. A cozinha tá tentando fazer o que é possível, transformar o bolo quase praticamente num half cake, né? E tudo mais. Mas mesmo assim, ele não aguentou a estrutura dos holofortes da mesa do bolo em cima. Teve um outro que ele tombou. E aí a madrinha falou, Fernanda, eu queria te avisar, mas eu tava com medo de chegar perto do bolo e você achar que fui eu. Então, eu falo que todo sonho tem um preço. E não é o preço de valor, não, gente. É de um momento único. De um risco, né? De um risco que não tem dinheiro que vai pagar. Você só vai ter aquele momento, aquelas fotos, aquele dia, aquele exato segundo. E aí você vê o seu sonho desmoronar, um bolo desmoronar. Então, assim, eu sou confeiteira há 26 anos. Eu sei do que eu tô falando. Então, se falar assim, Paula, e aí? Se perguntar a minha opinião, o que você acha? Eu não indico. Eu não indico. Por quê? Situações climáticas, spots de luz, decoração, mosquito. Enfim, deu a sua opinião funcional da coisa ali, mas se eles quiserem, você faz. Agora, né? Paula, se insistir, a melhor opção, então, não é fazer um bolo de muitos andares, que esses riscos são maiores. É você fazer bolos menores de 2 quilos, que você pode fazer aquele composê de 2, 3 bolos, né? Exatamente. E aí mostra bem pra sua decoradora. E aí né? dá pra fazer um naked, dá pra fazer um espatulado, Sim. um com decoração de flores, outro de frutos, ou seja, dá pra também... E aí é viável? É viável. É possível? É possível. Só que aí eu apresento todos os riscos. Então, a noiva depois não vai poder falar assim, a Paula não me alertou. Então, assim, Paula, meu sonho é ter um bolo de 5 andares todo verdadeiro. Já fiz? Já. Mas eu era doida, né? Então, Mas a gente é conhecido um pouco pelas loucuras que a gente apoia. Há uns 15 anos atrás, eu realmente embarquei numa dessa e eu fiquei uma semana travada de tensão para fazer, depois uma semana travada de tensão por entregar. Então, não rola. Vocês estão entendendo, né? Que a gente tinha que ter auxílio spa para comprar as ideias de vocês. Então, assim, noivas, todo sonho tem um preço. E o preço, às vezes, não é o dinheiro, literalmente, é o preço do momento. Paula, aproveitando esse seu gancho aí pra gente encerrar, tudo tem um preço, vamos de novo aqui falar sobre compras de internet, né? A gente abordou esse assunto em um outro programa. O que acontece com as forminhas dos docinhos? Porque a gente já abordou aqui hoje que a gente tem forminhas que custam, de fato, o mesmo valor que um docinho, né? A gente tem aí, hoje em dia, vários casamentos sustentáveis que a gente está querendo abolir a forminha do docinho. E quando a gente faz aquela compra na internet, que chega a forminha e que, às vezes, ela não é nada daquilo que a gente imaginava. Ou ela abre no docinho ou ela simplesmente não cabe. Como é que é a correria do cerimonial e do pessoal do doce nesse dia, nessa hora? Então, a gente tem várias histórias. Dava para escrever um livro. Talvez eu ganhasse mais dinheiro fazendo um livro, contando as histórias que eu tenho, do que fazendo o próprio bolo e doce em si. Porque, assim, a gente
realmente vai tendo um nicho aí de experiências que vai muito além do que as noivas possam imaginar. Então, assim, eu fiz um casamento muito, muito pomposo, muito, muito requintado, muito refinado, com assinatura de excelente decorador, excelente cerimonial, um local renomadíssimo. Um casamento lindo, perfeito. E aí eu peguei a afeição à noiva. E isso é terrível, né? A gente, como fornecedor, pegar carinho, afeição pela noiva. E aí, simplesmente, a forminha dela não chegou no dia próprio de chegar, que a gente pede para entregar com uma semana de antecedência, justamente para organização de logística. E eu tinha que entregar o casamento dela às 10 da manhã e a forminha chegou na sexta, às 3 da tarde, de Curitiba. E as forminhas, primeiro que não combinavam nada com o glamour do casamento dela. Era um casamento extremamente clássico, todo com orquídeas. E chegou uma forminha que literalmente não tinha como utilizar e nem cabia o meu doce. E naquele momento, eu junto com o cerimonial, com a equipe, com a sogra dela, a gente foi tentando alinhar, ajustar. Resumo, a gente conseguiu organizar todas as 2.000 forminhas que precisávamos, já era 10 da noite. 2.000 forminhas, se atenta a esse número. E aí, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que dependo literalmente apenas da minha equipe, porque tudo eu sei fazer. Eu, meu esposo, junto com um casal de amigos, embalamos doce até 5 da manhã. 10 da manhã a gente entregou o contrato dela com toda a maestria. Ah, eu como doceira podia ter dito, não vou colocar em qualquer forminha? Podia, mas casamento é um momento único. Como que eu construí 26 anos de estrada aí, graças a Deus? Graças a eu me dedicar a cada noiva, a cada contrato, cada casal, é uma exclusividade, não tem como. Eu ficava tentando imaginar a feição dela se ela visse aquela forminha feia que ela comprou pela internet, achando que estava linda, porque a foto era linda. E como que eu iria justificar para ela o meu descaso de conseguir as forminhas reais e bonitas para a festa e entregar em qualquer lugar. Então, eu também preciso ter o zelo de quem vai transportar esse doce da minha forminha para uma forminha mais bonita. Vai estar com luva? Vai estar higienizado? Onde vai estar o ambiente? O cabelo vai estar de touca? Tudo influencia, né, Tudo Paula? isso influencia. Então, é a construção de um nome que pode ser destruído em fração de segundos. Então, é o zelo que a gente precisa literalmente ter por cada casal que nos contrata. E mais um dia é salvo pela Paula Moreira. Ô, Paula, a gente vê sua excelência em todos os aspectos, né? Nossa clientela, né? Tanto da Fernanda quanto a minha, a gente percebe que eles realmente preferem Paula Moreira. A gente dá, inclusive, outras indicações quando eles nos pedem. Mas é impressionante. Paula Moreira sai disparado em Brasília e não é à toa. A gente vê isso, essa dedicação, a qualidade dos doces. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Arrasou. Obrigadão. Suas últimas palavras aqui para os nossos noivos. Gente, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco da minha experiência. Quem tem acesso a mim ou vai numa degustação sabe que, na verdade, não é só bolo e doce, não é só valor, é uma consultoria do que vocês precisam. Então, tenho prazer de conversar com cada noiva e falar de decoração e falar de tudo que eu entendo um pouco e ser literalmente essa pessoa que vai ajustando vocês ao passo desse grande sonho, né? A chegar. E o céu é o limite para quem quer casar e quer sonhar. E a gente compra esse sonho. Muito obrigada Muito por essa bem. doce participação, Paula Moreira. Para vocês, pessoal de casa. Até o nosso próximo programa, que a gente vai trazer aí mais papo de casamento para vocês. Uhul.